Bora lá pra minha região favorita, tá? Eu vou dar esse spoiler. Por quê? É uma região que a gente consegue tratar com naturalidade, região de terço médio da face, ou seja, malar, que a gente considera toda essa região aqui de maçãs do rosto. Isso traz jovialidade, traz rejuvenescimento e você pode entregar para o seu paciente uma satisfação imediata com esse procedimento e eu vou mostrar para vocês por quê. Bora lá! Bem, gente, diferente da região labial, o preenchimento de região malar, que é o terço médio da face, vai entregar para o nosso paciente um resultado muito natural no dia seguinte, por exemplo. Então, os pacientes às vezes chegam com muito medo de fazer um preenchimento labial de início e você tem que encantar esse paciente de alguma forma. Se ele tem uma deficiência e uma necessidade de preencher essa região, gente, aposta nisso, porque é aí que você vai encantar muito o seu paciente. A gente vai ver no módulo de bioestimuladores uma abordagem que a gente faz nessa região com o Radiesse Plus, por exemplo, mas eu vou falar com vocês aqui sobre o preenchimento de ácido hialurônico para a gente estruturar essa região, a região que traz jovialidade, a região que traz rejuvenescimento, que traz estrutura. É onde eu gosto de começar os casos dos meus pacientes, principalmente os casos que não querem fazer preenchimento labial, porque o preenchimento labial muda muito, às vezes ela tá com muito medo de mudar muita coisa. Então, mesmo que vá ficar um preenchimento labial muito sutil, 15 dias fica inchado, gente. A pessoa não fica feliz 15 dias com a boca inchada quando a pessoa quer começar um procedimento e tá com medo do procedimento, você não vai falar o preenchimento labial de cara. Você vai assustar muito essa pessoa. Gosto de começar pela região de terço médio. E essa região de terço médio está compreendida aqui, ó, na região que a gente vê circulado em vermelho aí nesse slide. A gente pode ter o ponto de Bristol, que é uma das linhas que eu gosto de usar como referência, e a gente tem muito embasamento científico sobre isso, que é uma linha que vai do epicanto externo do olho até a comissura labial, e outra linha que vai da asa do nariz até o tragus. A gente vai fazer uma interseção, esse ponto é chamado de CK3, descrito em literatura por Maurício de Maio. E esse ponto de CK3 vai ser o ponto principal que a gente vai pensar em estruturação. Tá, calma aí, mas é todo mundo que precisa desse ponto? Não, a gente vai ter que avaliar caso a caso. Vai ter paciente que vai ter necessidade de preencher essa região, vai ter paciente que não vai ter necessidade de preencher essa região. Vou mostrar para vocês alguns casos aqui, olha. O caso desse paciente, por exemplo, ele tinha muita deficiência dessa região de maxila. A gente precisava preencher muito essa região do rostinho dele. Esse paciente aqui também, paciente super jovem, só que também estava com a ausência dessa região de pré-maxila, de maxila principalmente, e pré-maxila. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui na câmera grande. Eu chamo de pré-maxila tudo que é nessa região mais anterior, mais próximo do meu nariz. E eu chamo de maxila essa região aqui, ó, mais superior. Então, o que tem de proeminência maxilar aqui, que vai para o arco zigomático, eu chamo de maxila. E tudo que vem... Lembra quando a gente marca o CK3? Deixa eu dar um pause aqui. Vou desenhar para vocês. Fui pegar uma caneta. Olha só. Eu vou marcar aqui, ó, o ponto de CK3. Asa do... Picanto externo do olho, comissura labial. Ficou um pouquinho torto, vou acertar. Beleza. E asa do nariz e tragos, tá? Então eu faço uma linha asa do nariz até o tragos. Isso aqui seria o meu ponto de Bristol. Olha só como é que o meu ponto de Bristol deu bem baixo. Então eu vou pensar, o rosto do Gustavo precisaria desse ponto de Bristol tão baixo? Ficaria um bochechão. Então eu posso subir um pouquinho mais. Eu vou fazer esse ponto de sustentação nessa região. Porque se eu colocar a mão, eu vou sentir minha parte óssea. Olha só, vou mostrar para vocês que ponto de CK3, a gente tem que fazer ele acima dessa proeminência do osso da maxila. Então se você for sentir, ó, o osso da maxila termina não, né? Ele desce nessa região pro forame. Meu forame infraorbitário tá aqui nessa região e aqui, ó, é buraco. Região bucal, ó. Se você passar a mão no seu rosto, você vai sentir que você vai ter, ó, um buracão e tem um osso aqui em cima. Esse osso é a proeminência zigomática que vai pro arco zigomático da maxila. Então, osso da maxila. E tudo que está anterior a essa linha aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, eu chamo de pré-maxila. Pode vir até aqui essa região também, ó. A gente pode preencher aqui, ó, forma um retângulo. E eu chamo de pré-maxila. Preenchimento de pré-maxila é essa região anterior. E tudo que é feito daqui para cá faz um efeito de lifting no meu paciente. Aqui acaba gerando um pouco de peso se você não estruturou a região anteriormente.
Então, o que que eu faço? Faço esse ponto de Risto, vejo se ele vai precisar de sustentação aqui. Ah, não é aqui, é um pouquinho mais acima. Vou usar esse ponto de Risto como referência para poder anestesiar, por exemplo, porque eu posso entrar com minha cânula aqui e preencher para cá, para trás, ou eu posso vir com minha agulhinha, sem a necessidade de anestesiar, e fazer um ponto superperiosteal, outro ponto superperiosteal. Então, ó, CK3, CK2, CK1. E a gente apelida carinhosamente aqui, ó, CK0. Gente, vai sentindo o osso zigomático, ó, a proeminência zigomática, e a gente vai sentindo ele e a gente vai pensando, ah, então é aqui que eu vou aplicar. Bem bonitinho. CK0 é um apelido carinhoso para esse ponto, tá? Então a gente vai ter aqui CK3, CK2, CK1. Beleza, geralmente a gente aplica a quantidade maior em CK3, menor em CK2, menor ainda em CK1, menor ainda em CK0. E aí o Maurício de Maio mostrou aqui nesse slide pra gente, mostrou aqui nesse slide pra gente, CK3, CK2, CK1, CK4, CK5, que são região bucal. Gente, quando que eu vou aplicar em região bucal do meu paciente? Eu nem gosto de aplicar nessa região com agulha não, tá? Essa região é com cânula, vocês vão ver aí nos casos clínicos. Mas olha só, esse paciente aqui, que é meu pai, que vocês já viram ele pra caramba, que ele é o do método Natural Up. Olha como ele tinha necessidade de aplicar nessa região bucal e como ele já tinha volume em região de arco zigomático. Ele falava, eu tenho essa aparência de rosto de caveira, não gosto. Por um breve momento eu achei que a gente estava sem gravar. Tem esse aspecto de rosto de caveira, não gosto desse volume aqui de arco zigomático muito forte, não gosto desse buraco que eu tenho aqui na bochecha. O que que eu posso fazer? O que que a gente fez? A gente foi estruturando essa região com preenchedores e bioestimuladores. Esse paciente aqui também, mesma queixa, olha só, também tinha essa região muito afundada, reclamava muito, já é diferente do Gilmar. Gilmar tinha necessidade de sustentação da parte de terço médio da face, olha só, a gente sustentou o terço médio, assim como o Luca também, que a gente foi sustentando o terço médio da face. E aí uma coisa muito importante para eu falar para vocês. Gente, pensa o seguinte, eu vou preencher a olheira da Luca. Vou preencher aqui, beleza. Preenchi a olheira. Tenho deficiência dessa região. O que que vai acontecer no rostinho? Vai ficar uma pálpebra muito maior do que essa região de terço médio e vai dar uma bolsa. Então, se eu quero preencher a olheira numa pessoa que tem a região de maxila afundada, atrofiada, eu preciso, primeiro de tudo, sustentar a maxila, sustentar a região de maxila toda, ou seja, tanto essa região de processo zigomático do osso da maxila, quanto a região de pré-maxila, que é esse retângulo anterior que a gente desenhou. Então eu vou ter que fazer primeiro essa região para depois subir para a olheira para não ter um risco de ter uma aparência de bolsa, porque só vai melhorar depois que a gente tratar essa região. Uma outra paciente que a gente fez uma estruturação de maxila e tá fazendo, tá melhorando ainda, ela tem um afundamento de região orbital muito grande, né? Então a gente foi tratar isso primeiramente. Aqui uma outra paciente também que a gente tratou região de maxila, olha só como é que dá jovialidade, como é que melhora esse glow da face dela, né? Fica muito mais bonita, muito mais jovem. Esse paciente a gente deu uma mexidinha em arco zigomático só, que é essa região posterior, então a gente consegue resultados muito bonitos fazendo isso nos nossos pacientes, tá? Com região de terço médio, a gente já melhora muito a aparência da face, melhora o rejuvenescimento. E aí isso pode ser feito de forma com agulha supraperiosteal, onde é necessário, onde é seguro, onde eu considero seguro, CK3, CK2, CK1, sentindo o osso. Ou seja, eu vou sentir o osso, sentir que a proeminência da maxila tá aqui, eu vou preencher aqui. Onde tem buraco, onde eu sinto que tem buraco, é o forame, gente. Vamos voltar no slide, ó. Foramezão ali. Eu não quero preencher forame. Onde tem forame tem estrutura nobre, tem artéria, tem veia, tem nervo. Eu não quero ir ali. Então eu vou preencher só em região óssea. Só supraperiosteal em região óssea. Gustavo, posso preencher com cânula essa região? Pode. E a gente vai fazer com cânula também. Gosto muito. Só que com cânula, às vezes a cânula não cabe. Por exemplo, se eu tenho um rosto muito grandão, volta aqui. Eu vou fazer aqui o ponto de CK3 mais uma vez, tá? CK3. E aí eu gosto de anestesiar pelo ponto de CK3. Faço um botão anestésico aqui. Venho com minha cânula, vamos supor que a cânula veio só até aqui, ó. Vai faltar essa região toda posterior. Então eu marco aqui, ó, a cânula só veio até aqui. Então vai faltar essa região posterior. Eu vou precisar fazer um outro pertuito para poder entrar com a cânula novamente, ó, e fazer essa região aqui
para dar esse top model look, dar esse efeito de luz que a gente vê no rosto. Eu tô até precisando, vou fazer com bioestimulador para poder dar um volumezinho aqui. A gente vai usar o Radiesse, mas depois a gente fala sobre isso. Se eu fosse fazer com preenchimento, eu iria fazer preenchimento nessa região aqui de maçãs do rosto para ter o rosto mais, ó, como é que melhora, como é que dá um volume, como é que define. Vou fazer minha mandíbula também. Depois a gente vai falar sobre mandíbula numa outra aula, tá? Tô falando de região de terço médio da face, região malar, falando assim popularmente. Então a gente vai precisar de um pertuito anterior, um pertuito mais posterior. Casos masculinos a gente costuma fazer mais próximo à linha, casos femininos a gente costuma jogar mais para cima para poder o rosto ficar mais afinado, aquele rosto mais delicado. Mas isso não é uma regra. Tem paciente que a gente vai precisar fazer mais superior, tem paciente que a gente vai precisar fazer mais inferior. A gente olha o Gilmar aí, aquele paciente que eu mostrei para vocês, rostinho dele parado, e a gente tem esse artigo aqui muito interessante, que é do Cotofana, e se eu não me engano, tá publicado no ano de... Ah, tá aí, 2019. A gente tem uma movimentação, gente, dos músculos da face, a gente não pode se esquecer disso. E quando a gente sorrir, esses músculos, eles vão estar modificando a posição dos preenchedores quando a gente faz ele de forma superficial. Então, se você exagera no preenchimento superficial com cânula dessa região e o paciente sorri, você vai fechar o olho do paciente se ele já tem muita bochecha. Então, você tem que considerar esse volume. Se a pessoa já tem um volume prévio, se ela vai ter um volume depois considerável, você vai escolher se você vai fazer com cânula, se você vai fazer com agulha, os pontos que você deve fazer, os pontos que você não deve fazer. Isso lá na prática a gente vai conversar um pouquinho melhor. Combinado? E aí a gente terminou, a gente viu aqui a teoria sobre o porquê aplicar na região de maxila, a região malar. E eu quero trocar com vocês um pouquinho de figurinha agora na parte prática. Bora lá!